A gente está vivendo um momento histórico. A possível queda do Império Americano vai marcar uma mudança completa do sistema econômico e político global. E se você é brasileiro, não importa se você é de direita ou de esquerda, é a hora de você levantar as mãos para os céus para agradecer que a gente tem um presidente como Lula. Meu nome é Isadora, eu sou socióloga, mas eu sou especializada em economia e eu vou te falar um pouquinho sobre os possíveis impactos, tanto bons quanto ruins, para o Brasil dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. A consequência dessa guerra tarifária está acontecendo não só para o Brasil, mas como para o mundo todo. Só que o Brasil está se adaptando muito bem, porque a gente está vivendo uma grande corrida de independência à economia americana. Então todos os países estão tentando acelerar novos acordos comerciais entre si para se tornarem menos dependentes dos Estados Unidos. Por mais que ele tenha voltado atrás na imposição de tarifas, a credibilidade dos Estados Unidos já entrou em xeque. Então todos os países agora estão se renegociando entre si. A gente está voltando a falar de tigres asiáticos, de Mercosul, de BRICS, e o Brasil está muito bem inserido com essa galera. E o Brasil aliar forças com a China agora para a nossa economia vai ser essencial para a gente conseguir se estabilizar nesse cenário de incerteza, nessa volatilidade que está acontecendo no mercado. Porque enquanto essa guerra não estiver definida, quem vai ser o ganhador, a gente vai continuar vendo uma desvalorização do real. O que acontece é que a nossa economia depende quase que completamente desses dois países. Os nossos dois maiores parceiros comerciais são os Estados Unidos e a China. Então, enquanto essa guerra tarifária não estiver definida, a gente não consegue ter certeza para que lado correr. Só que graças ao presidente, inclusive desde o seu primeiro mandato, muito antes dessa bomba estourar, a gente está correndo para o lado certo. A gente tem estreitado relações com a China, que representa um potencial de mercado muito maior para o Brasil. A gente está falando de um país que tem 1,4 bilhão de pessoas, versus os Estados Unidos, que tem 340 milhões. Hoje a gente exporta 30% para a China, das nossas exportações totais, e 12% para os Estados Unidos. E dentro dessa balança comercial, a gente tem uma relação com a China de superávit, ou seja, a gente vende para a China mais do que a gente compra. Eles precisam mais, inclusive, da nossa soja, do nosso café, da nossa carne, enquanto para os Estados Unidos a gente vive num déficit. A gente depende mais de comprar dos Estados Unidos do que de vender. E não achem que são eles que são importantes para a gente, porque nós também somos muito importantes, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Tanto que o próprio Estados Unidos, ele não quer entrar tão acirradamente, até nas taxações, até nas tarifas para o Brasil, ele deu uma segurada. Porque não é interessante para os Estados Unidos criar uma briga com a gente. O Brasil é um país que ele não compete nem com os Estados Unidos, nem com a China. Na verdade, a gente é um grande potencial de desenvolvimento para eles. A gente é um potencial de desenvolvimento de tecnologias, de indústria. A gente é um exportador de carne. Inclusive, desde o início dessa guerra tarifária, a gente já teve oportunidades positivas. Por exemplo, a gente cresceu em exportação para a China, na parte de carne, então a gente saltou 1/3 em relativo ao mesmo período do ano passado. Para os Estados Unidos, a gente está pegando uma brecha. Inclusive, as ações da Embraer subiram muito, porque a China suspendeu os envios de Boeing para os Estados Unidos que eles produzem, então é uma brecha que a gente pode pegar nos Estados Unidos. Então, basicamente, estão rolando algumas coisinhas pro Brasil que estão sendo benéficas, e a gente está sabendo jogar esse jogo. De acordo com o simulador de tarifas americano, basicamente, se a China levar boa nessa guerra tarifária, a gente leva também. A real é que o Brasil ele vai conseguir ganhar pros dois lados, porque se aumentarem as tarifas entre um país e outro, a gente pegaria uma fatia de exportações e de negociações entre eles. Só que pra China, a gente pegaria muito mais. Se o adicional de tarifas for de 10% dos Estados Unidos pra China, a gente sairia ganhando mais ou menos uma estimativa 400 milhões de exportações que a gente tomaria que eram da China para os Estados Unidos.